meninas por terem topado. Opa! Agradecer as meninas por terem topado, né. São 2 monas que eu tenho muita admiração, a Raíza que eu conheço já, tive o prazer de dividir um açaí com calabresa. Enfim, eu estou muito feliz com essa proposta, com essa temática que é tão importante, né, e muito animada para ouvir as meninas. Espero que seja muito produtivo para todo mundo. Vai ser a Raíza primeiro falando, é isso, Raíza? Só me confirma. É a Laura. Oi, tudo bem, eu posso começar assim, gente. Eu vou ligar minha câmera para vocês me verem, tá? Tá, olha só. Você vai falar. Gente, acho que a Maria lhe falou o tempo, não foi? Foi, falou sim. Aí depois entra a Raíza falando e a gente tem umas perguntas para fomentar o debate. E aí, quem quiser ir perguntando ao longo também, pode ir, mas pode começar. Tá bom. Vou me apresentar, eu sou a Laura, eu tenho 27 anos. Me tornei mãe aos 24, tenho uma filha que vai fazer 3 anos em breve, inclusive, passa muito rápido. O nome dela é Lavínia. E eu sou mãe com outra mãe. Atualmente eu estou divorciada, né? Sou uma mulher divorciada, mas minha filha tem 2 mães. Eu me organizei aqui para conseguir falar para vocês um pouco da minha trajetória nisso tudo. E eu pensei em começar falando sobre como é a maternidade na minha vida. Assim, sempre foi presente, eu sempre quis ser mãe. Sempre quis ser mãe, desde a adolescência. Eu lembro de falar que eu casaria aos 23, teria filha aos 27. Inclusive, né, tive isso antes do planejado, fiz um pouco antes. Então, quando eu conheci minha ex-mulher, Camila, inclusive, a gente logo quando se conheceu, eu tinha 19 anos, já falávamos sobre ter filhos, mas éramos muito jovens para a gente, ainda considerando que para termos um filho, a gente precisava ter dinheiro para fazer uma reprodução assistida no nosso caso, que era a nossa vontade, precisava de um pouco mais de tempo. E aí, ela é um pouco mais velha que eu, 2 anos mais velha que eu. Eu falei assim, estava meio que na minha mão decidir que hora seria. Então, quando eu tinha 24 anos, eu falei assim, tinha 23, na verdade, eu falei assim, vamos, e a gente decidiu fazer. E aí a gente foi atrás das informações. Na verdade, quando a gente começou a procurar sobre informações para ter 2 mães, 2 mulheres terem um filho juntas, não tinha muita coisa na internet. Na época, nós tínhamos um canal no YouTube falando sobre uma vida de um casal de 2 mulheres. E a gente pensou, poxa, já que não existe esse tipo de informação, por que a gente não cria essa informação? A gente vai atrás do que a gente tem possível e a gente dá essa informação para outras pessoas, para outras mulheres conseguirem saber o que fazer, né? Quando chegarem nesse momento e quiser ter um filho. E aí a gente criou esse canal no YouTube, que existe até hoje, por mais que a gente não alimente mais ele, chama Mãe no Plural. Ele tem um conteúdo muito legal, a gente quer deixar ele lá por muito tempo mesmo, porque ele é muito informativo. E foi o canal no YouTube, inclusive, que fez hoje eu trabalhar um pouco com a internet, né? Eu trabalho com o Instagram. E lá a gente chegou a ter 50 mil gato aqui no chegou a ter 50 mil inscritos. E foi muito legal, assim, a gente recebe muitos comentários de pessoas que pegaram o nosso conteúdo e aprenderam muito, enfim. Aí foi isso, o canal no YouTube, que até hoje está por lá. Falando um pouco mais sobre minha maternidade. Minha filha nasceu de um método de inseminação caseira. Na verdade, ela foi feita em inseminação caseira, não, inseminação artificial, numa clínica. Quem engravidou foi a minha ex-mulher, a Camila, e sempre perguntam pra gente, e eu não tenho problemas em falar, né? Principalmente em momentos assim que a questão é passar a informação. Foi ela que engravidou e foi com o próprio óvulo dela. Então, eu, Laura, não tenho nenhuma ligação sanguínea, biológica com a minha filha. E pra gente, isso nunca foi uma questão. No momento que a gente decidiu ter um filho, ela tinha mais vontade de engravidar naquele momento, e eu falei, vamos, qual é o método mais barato nesse momento pra gente? Era a inseminação, e a gente conseguiu fazer, e fez tudo de primeira, deu tudo certo na primeira tentativa. E eu acho que essa questão da maternidade dupla, de sempre ter uma pessoa delas, pelo menos uma delas que não tem ligação sanguínea, é onde cabe muito preconceito, assim.
Então, eu já fui questionada de algumas coisas, de, por exemplo, quando eu tiver a minha, eu vou entender, como se minha filha não fosse minha filha. Ou, muito pela minha aparência, por eu ser uma pessoa que não performa a feminilidade também, me questionam se eu sou o pai. E eu simplesmente digo que não, que eu sou a mãe. E também tem esse questionamento, né, de eu não ter nenhuma ligação sanguínea, de eu não ter gestado. Aonde que entra a minha maternidade nisso tudo, né? Mas, para mim, minha maternidade nunca foi uma questão de. Nunca foi algo que foi menos válido do que a da minha ex-mulher. Porque, para mim, a maternidade ela é comprovada todos os dias, na vivência, desde o momento que a gente decidiu engravidar juntas, foi uma experiência em conjunto. Não é, em momento nenhum, a genética que faz alguém ser mãe, né? Que mais? Não sei. Mas acho que é isso. Acho que as minhas principais questões são de perguntarem se eu sou pai, por não transformar a feminilidade, de questionarem a minha maternidade por não ter ligação genética. Mas, a partir do momento que eu decidi ser mãe com outra mulher, eu tinha muita consciência dessas questões que podiam surgir, assim. E o que eu sempre falo com outras mulheres que buscam isso, assim, querem ter um filho com outra mulher, é que a nossa força, ela tem que ser de dentro para fora e ela tem que ser feita muito antes da gente ter o filho mesmo, assim. Porque na hora que o filho nasce, os questionamentos, eles bombardeiam a nossa cabeça. Se a gente não está preparado para... Se a gente não sabe ao nosso lugar, se a gente não tem a nossa maternidade muito certa ali, isso pode dar uma bagunçada na cabeça, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa que não é comum ainda, né? A gente está tentando muito, depois que a gente criou o canal no YouTube, a gente criou uma comunidade muito grande, assim, percebemos que existe muitas famílias de duas mães, e elas apareceram, assim, pra gente, então a gente cria uma comunidade muito forte de resistência mesmo, de apoio. Hoje a Lavínia, minha filha, tem muitas amiguinhas e todas elas têm duas mães. Acho que eu vou até achar estranho um dia que existe família com pai e mãe. Mentira, ela não vai porque a gente fala para ela que existe e aí a gente conta as configurações. Mas eu acho que esse tipo de coisa é muito importante porque a maternidade lésbica, ela não para só em mim, né? Ela vai além, ela vai até a minha filha. Minha filha vai ter duas mães. Então não é muito sobre mim só. Eu acho que é fortalecer a minha maternidade e fortalecer a minha filha para ela saber que a família dela é uma família como qualquer outra. E eu não sei quanto tempo eu falei, mas eu acho que é isso, gente. Eu não tenho muito mais para falar. Depois eu posso responder algumas perguntas. A Raíssa quer falar? Se quiser falar alguma coisa, dá tempo. Ou não, posso passar para a Raíza e aí depois a gente volta para as perguntas. E, gente, eu sou bem tímida, tá? Me desculpa aí pelas travadas. Tudo bem, mas você quer falar mais alguma coisa, Laura? Não, eu acho que depois, se tiverem perguntas, eu consigo Tá bom, então. Então vamos passar para a Raíza, aí ela combinar. fala. Pode falar, Raíza. Oi, gente, boa tarde. Deixa eu ligar minha câmera. Eu tenho 26, vou fazer 27. Eu tive minha filha, a Rebeca, aos 19. A parte mais difícil, né, de ser mãe e fazer parte da comunidade LGBT foi o padrão em que a sociedade me colocou, me cobrou. Tu é mãe, tu não pode fazer isso, tu não pode ser bi, tu não pode ser lésbica, tu não pode ter um relacionamento com outra mulher, porque isso vai influenciar na, na educação dela. Isso foi uma das coisas que pesou muito e eu cheguei a me cobrar. Só que aí, ao decorrer do tempo, ela hoje vai fazer 8 anos e ela tem uma cabeça muito adulta, posso dizer. Porque ela entende muito bem, ela olha as pessoas como ser humano, ela não olha por gênero, ela não olha por classe social, não. Para ela olha meu amigo, eu não gostei tanto, ou eu fui tão bem. E isso me deixa muito feliz e muito confortável.
foi um processo muito difícil. Enfrentar a família, enfrentar a sociedade, né? Porque o preconceito é muito grande. Tem aquela taxa de ser mãe solo, né? Porque não tem, eu acredito que não tem um status. Mãe é mãe, independente de ser casada, solteira, divorciada, é sempre mãe. E então já enfrentava isso. Ah, nossa, tu é mãe tão nova e solteira. E agora tá num relacionamento com outra mulher. E aí como é que vai ficar a cabeça dela? E aí gerou certos conflitos dentro da família de tentar até tirar a guarda dela. E foi algo que eu bati de frente, de uma forma que eu não fui agressiva, que eu fui demonstrando pouco a pouco como seria essa relação, como foi. Hoje, atualmente, a minha família, meus amigos se dão super bem, né? Tem essa relação muito boa de até chegar a conviver, a sentar, porque foi uma coisa muito difícil. Eu tive que me isolar durante 3 anos fora da família por conta de conflitos em relação, né, à minha questão. E a primeira coisa que eu fiz foi numa festa da escola. Eu levei uma pessoa e aí todo mundo me olhou assim, nossa, como assim? Não, não pode ser. E aí a minha filha na época tinha uns 3 anos e ela brincando como se tudo tivesse a mil maravilha. E as pessoas, eu senti uma retaliação, até mesmo por parte da diretora da escola, me olhou de uma forma como se aquilo fosse o fim do mundo. E daí então eu falei, não, eu estou no caminho certo. Eu não vou me esconder mais, eu não vou me omitir mais. E eu quero sim que a minha filha não cresça achando que isso é anormal, que isso é errado, sabe? Que formas de amor. Hoje ela entende que um beijo na testa, um abraço, são afetos trocados. Então ela não vê essa discriminação, ela não vê esse preconceito que atravessa gerações, né? E que hoje a gente sofre por isso. Então, foi uma barreira que eu consegui ultrapassar com ela, sempre conversando. Uma das coisas que eu também fiz muito foi levar ela para frequentar rodas de carimbó, blocos, né? E que ela visse tudo isso, que ela tivesse essa vivência e achasse que isso é natural, que as relações são livres, né? E que não tem a ver com gênero, sim com questão de amor, né? A gente dá aquilo que a gente tem e se a gente hoje se apaixona por alguém, a gente vai viver isso de uma forma tranquila. E é uma coisa que eu sempre passo para ela. Então, ela hoje tem uma cabeça linda, que eu agradeço muito, mas logo no início foi bem difícil passar todo esse processo com ela. Ainda mais também morando na periferia, né? Eu não sei quanto tempo, mas é isso, gente. Aline? Ainda tem tempo se tu quiseres falar, mas senão a gente pode passar para as perguntas. Pode passar para as perguntas. Tá bom. Maria. Aline, Oi, Rodrigo. eu queria primeiro, acima de tudo, parabenizar todos vocês e principalmente as mulheres que são muito mais mulheres do que muitas mulheres que se dizem mulheres que eu conheço. E apesar da quantidade muito pequena de pessoas na sala, eu estou gravando, porque isso vai servir como base para as minhas aulas. Eu fui professor da Aline aqui em Bragança, eu sou professor do meu próprio curso e hoje dou aula na Universidade Federal do Pará, aqui no campus de Bragança. Eu queria parabenizar vocês, primeiro,
pela atitude de montar um grupo para poder discutir esse tipo de temática, que não é uma coisa muito fácil de se fazer. Abrir para todas as pessoas que desconhecem, às vezes, as dificuldades que individualmente cada um de vocês tem. E é muito, muito, muito gratificante estar participando hoje dessa experiência. Quero parabenizar as duas meninas que falaram. Criem os seus filhos com amor, porque uma das coisas mais importantes do mundo e que tem existido uma falta disso hoje a gente consegue perceber ainda mais com o movimento da pandemia. Falta-se amor dentro de uma sociedade que cultiva o ódio, que pensa que acredita em Deus, mas só quer receber o milagre, como dizia Dostoiévski. Então eu venho parabenizar todas vocês pela iniciativa do grupo da Aline e principalmente pela fala das duas meninas. Parabéns. Vocês vão servir de temática para as minhas aulas durante muito tempo e é uma experiência que eu levo hoje como experiência única. Porque não é fácil falar, não é fácil mostrar o que realmente é preciso ser para cultivar o amor acima de tudo. Porque o que vocês fazem é cultivar um amor que tem muita gente que não sabe nem a proporção que se tem de amor hoje dentro da sociedade que a gente vive. Eu gostaria demais de parabenizar vocês. Não sei se vocês estão escutando, mas uma salva de palmas pela iniciativa. E Aline, muito obrigado por compartilhar isso comigo. Rodrigo, a aula está sendo gravada já e vai subir para o nosso canal no YouTube, então tu pode estar usando a partir da logo da Liga mesmo, com o canal da Liga, e vai estar ajudando também no nosso trabalho, né? Só pontuar isso. Mas a Maria vai continuar, obrigada pela tua fala, Rodrigo, com as perguntas. Então, a gente tinha pensado já em algumas perguntas e queria começar com uma pergunta assim que ela é bem pessoal mesmo, na verdade. Porque a gente já teve uma conversa sobre educação sexual, né? E aí agora a gente está passando por essa roda de conversa que ela é bastante vivencial. E aí eu queria perguntar, em nome da Liga, né? Em nome da comissão inteira, eu queria perguntar para vocês duas, né? Como é essa relação de ter um conceito familiar não muito trabalhado na sociedade no geral, né? Como é para vocês criar meninas, né? Tendo consciência do que significa sexualidade para a sociedade, né? Com todos esses valores morais, sociais, religiosos. Como esses atravessamentos se mostram dentro da criação de vocês, né? A Laura já trouxe um pouco dessa relação de ter muitas mães com filhos, né, nesse meio das amizades, né, da filha e tudo mais. E a Raíza também trouxe a vivência dela a partir das questões familiares e tudo mais. Mas, assim, atualmente, né, como vocês veem esses atravessamentos de preconceito, das doutrinas sociais dentro da maternidade de vocês, né? Como vocês trabalham isso? Que tipo de atividades ou leituras, ou enfim, vocês também podem trazer para a gente. É mais ou menos isso. Qualquer dúvida sobre a dúvida pode falar, mas eu acho que é isso, assim. Tá, vou falar primeiro. É interessante essa pergunta. Tem um vídeo no canal que, inclusive, foi o vídeo mais visto do canal e o mais polêmico, que é quando a Lavínia tinha, sei lá, 6 meses. Ela tinha 6 meses e a gente nunca vestiu ela dentro daquelas roupas que as pessoas consideram roupinhas de menina, sabe? Assim, roupa é roupa, roupa é roupa. E a gente sempre replicou isso nela. Então, era um vídeo que falava assim, nós queremos que nossa filha fosse um menino, a gente lançou para ser polêmico, porque a gente não furou a orelha da nossa filha, a gente sempre vestiu ela com roupas diversas, né, sem ser voltada ao gênero dela. Eu acho que pensando em sexualidade no geral, porque as pessoas acham que sexualidade é sobre sexo, né, ou coisas assim. Na verdade, que a gente sempre pregou desde do dia zero, assim, desde a primeira vez que ela esteve em casa, sem entender nada, a gente vai trocar uma fralda dela, a gente fala absolutamente tudo que a gente está fazendo.
Então, desde sempre, a gente faz ela entender que o corpo é dela, que ela limita qualquer coisa que vai acontecer com o corpo dela, que as mamães podem tocar até o ponto que for confortável para ela, e a gente tenta inserir isso com muita conversa, com os nossos conhecimentos, mas com leituras também. Tem alguns livros legais, depois eu posso tentar indicar aqui, mas tem o Meu Corpo, Meu Corpinho, que é legal. Também tem alguns livros de vivência LGBT, que tem livros com duas mães. Tem um que chama assim, Mãe Não É Uma Só, Eu Tenho Duas. Também é um livro interessante, é de um casal de amigas, inclusive. E eu acho que é isso, minha filha tem só 3 anos, mas eu acho que ela tem uma consciência corporal dela que eu fui ter depois dos meus 15, sinceramente, porque ninguém falava sobre isso comigo. Então, eu acho que a gente inserir, nunca, não tem uma data certa, tem que ser desde sempre. Ela, ainda mais sendo uma mulher, né? Ela tem que entender que o corpinho é dela e que e é ela que dita os limites dali. Acho que é isso. Bem, na verdade, bem difícil, porque dentro da minha família, boa parte é religiosa, sabe? Daquela assídua de Assembleia de Deus e ter todos aqueles tradicionalismo, né? De casar e isso. E para a Rebeca foi muito difícil, porque eu sempre deixo ela escolher. Eu sempre queria deixar ela entre escolher ir para um bloco de carnaval e ir para um evento dentro da igreja. E aí, muitas das vezes, assim, ela falava, não, eu quero ir para o bloco. Eu quero ir. Ela foi para o bloco Rebuceteio aqui em Belém. E aí ela chegou lá, super de boa, brincou, veio um casal, passou glitter nela e ela agindo normalmente. Veio um pessoal, deu balão, e ela aproveitou, acho que até umas 11 horas da noite, depois ela falou, não, agora eu quero ir embora porque eu tô com sono e eu quero comer. Então, ela sempre foi muito aberta. E dar essas escolhas para ela, né? Entre ela escolher uma religião e escolher ser neutra, sabe? Ela fala, eu oro às vezes quando alguma coisa acontece, aí ela ora, ela fala, faz o Pai Nosso, mas muitas das vezes ela também não quer. Eu sempre deixo ela bastante à vontade para essas escolhas. Então, ela vem rompendo, porque um certo dia minha mãe falou assim, Mar, vamos para a igreja? Ela falou, não, hoje eu não estou afim. Eu fui naquele dia porque eu estava afim, mas hoje eu não estou, eu não quero ir. Então, ela fala muito bem sobre o corpo dela. Uma das coisas que muito me falaram foi, nossa, que choque vai ser para ela, né? Tu deixar uma outra pessoa conviver dentro da casa, como é que ela vai ver essa troca de afeto, como é que ela vai enxergar isso, como é que ela vai lidar. E ela, super naturalmente, agindo bem, uma vez ela falou, carinho é carinho, né? É abraço, não importa. Uma das coisas que me surpreendeu foi ela ver como ser humano, né? De forma não de ser por gênero, ou questão de ser homem, ser mulher, não, ela vê como ser humano. Então isso me conforta, de deixar ela livre para certas escolhas. Eu sempre coloco vídeos, eu sempre coloco canais para a gente assistir juntas, eu falo sobre os cuidados, eu converso muito com ela sobre tudo. Uma das coisas que a gente tem falado muito para ela é sobre o corpo dela, e ela tem total cuidado. Ela mesma fala, eu vou tomar banho, tá? Tipo, olha, eu tô indo, eu não quero que ninguém venha, eu bato na porta do banheiro. Olha, eu vou trocar de roupa, tá? Então ela tem muito essas questões. Ela não liga pro corpo dela, uma das coisas que eu sempre, na minha infância, fiquei preocupada, porque eu sempre fui muito magra. E aí ela nem liga. Tipo, pra ela, roupa é roupa, se eu tô um pouco mais forte, tudo bem, se eu não tô também, tá tudo bem. Eu vou com essa roupa hoje porque eu gostei, mas eu vou com aquele short ou com aquele vestido também porque eu gostei. Então, deixar ela ser livre é uma das coisas que eu sempre faço, que eu sempre preservo, né? Deixar ela fazer as escolhas dela e só tá ali para orientar,
só para conversar e falar, olha, talvez esse caminho não é bem assim, né? Então vamos sentar aqui, vamos repensar. E é isso, gente. Muito bom ouvir essas falas. Muito, muito engraçado, Raíza, ouvir tu falando essas coisas, porque eu tenho uma lembrança muito, muito nítida, assim, da Rebeca suada de tanto brincar já. Tô falando, filha, prende o cabelo, ela é muito opiniosa. Não, eu gosto do meu cabelo solto, mãe. O cabelão dela solto, grandão, e ela breada lá, muito fofa. Mas sim, gente, continuando as perguntas. Ainda sobre essa temática, né? De saber que tem muito conhecimento torto, né? Conhecimento sem embasamento, assim, vindo de fora para dentro de casa, né? A segunda pergunta é assim, dentro dessas questões, né, culturais que vêm de fora para dentro de casa, como vocês costumam lidar, né? Quais são as maiores dificuldades? Como vocês costumam lidar com isso? Qual forma de conversar com as pessoas, principalmente os adultos, né? Em contexto escolar ou em contexto familiar, assim. Porque a gente conversou um pouquinho de como, né, educar as crianças, né? Como vocês educam as meninas de vocês. Mas, infelizmente, né, a gente também tem que participar desse processo de reeducação, né, dos adultos. Então, assim, como é para vocês? Onde bate mais forte em vocês e qual a forma de vocês de atravessarem isso, né? Vou começar a falar, já que a gente está fazendo assim uma vez de cada. A Lavínia ainda não vai para a escola, não ia mesmo antes da pandemia, por eu e a mãe delas trabalharmos em casa, a gente sempre optou por isso. E como eu falei, ela tem muita, muita amizade com crianças que têm duas mães, então para ela isso é muito comum. Em outros contextos, familiar, assim, no geral, nossa família sempre lidou bem. A gente nunca usa o termo de aceitar, porque a gente nunca teve, nunca buscou muita aceitação. A gente buscava essa é uma boa convivência, e quanto a isso sempre foi tranquilo. Eu não sei se eu falei, mas eu moro em São Paulo, e eu moro num bairro aqui que eu posso dizer que tem um privilégio, assim, onde eu moro, as pessoas, eu acho que existe um preconceito, mas é um preconceito velado, em que tudo é a busca pelo politicamente correto. Então, se existe, não é dito, para mim tá bom assim. Cada um fica quieto na sua, não fala nada para minha filha, ok. Porque uma preocupação é justamente essa. Quando ela era pequena e as pessoas vinham perguntar coisas, quando você tiver a sua, você vai saber, quem é o pai, ou coisas do tipo, ela não entendia, então não incomodava tanto. Eu tinha mais didática, tinha mais paciência para conversar, explicar. Hoje ela é uma criança que entende. Então, se alguém faz esse tipo de questionamento, já me incomoda. Eu ainda tento ser didática na maior parte do tempo, mas assim, não está existindo muita interação com pessoas que eu não conheço, né? Faz um ano que nós estamos em pandemia, mas a Lavínia, ela tem uma. Ela sabe a história dela completamente. Ela sabe que ela foi feita por inseminação, que existiu um doador anônimo. Ela conta, se você perguntar para ela como você foi feita, ela vai te contar que teve um doador anônimo, que colocou ela na barriga da mamãe dela, e que ela saiu da mamãe dela direto pro colo da outra mamãe dela, porque foi assim que aconteceu. Então ela sabe exatamente a história dela. E eu acho que essa é a grande força, assim, de tipo, não importa muito o que forem falar para ela, espero, né? Provavelmente vai ter algumas questões, mas eu acho que a gente tem que fortalecer ela dentro de casa e é o que a gente tem feito, assim. Mas é isso, nossa família é bem ok. Teve algumas questões no começo, mas antes da Lavínia, na verdade. Quando a gente se assumiu, teve algumas questões, mas eu lembro quando eu falei para minha mãe, por eu não ser a pessoa que gestou minha filha, quando eu falei para ela que eu ia ter um filho, ela falou, que a minha ex-esposa que ia engravidar, ela perguntou assim para mim: eu vou ser mãe? Eu vou ser vó? Eu falei: vai ser vó. Ela falou: então tá bom, é só isso que eu queria saber. Ela vai ser minha neta. Eu falei: vai. Então, é isso, eu tenho o privilégio de ter uma família que entende, que abraça a minha filha e que trata ela com muito respeito, e a mim também, sempre foi assim. Um dos questionamentos assim que foi feito uma vez para a Rebeca foi perguntaram na festa da escola para ela. E aí, como é teu pai não vir para tua festa?
Aí ela virou e falou assim, tanto faz, sabe? Tadinha, a minha mãe, a minha tia. E aí depois eu vou comer alguma coisinha e pronto, sabe? Tipo, é só mais uma festa, é só mais um evento chato, né? De escola, quase que obrigatório, muitas das vezes. Então, para ela sempre lidou muito bem com esses questionamentos, assim, quando é feito para ela. Às vezes eu não interfiro porque eu gosto de ver a reação dela, de quando é uma forma assim natural. Agora, de quando vem uma forma pesada, aí eu já vou, dou uma interferência, já falo. Mas ela sempre reage muito tranquilamente com essas questões. Falam para ela, cadê a tia tal? Aí ela responde naturalmente, ela fala. Então, no início, foi bem difícil trazer essas pautas, porque eu queria, né? Qualquer pessoa que eu me relacionar, eu quero que essa pessoa frequente alguns eventos, né? Que dei dentro da possibilidade. Então, colocar isso de uma forma natural, fazer essa entrada e fazer com que ela se sinta bem, porque a minha preocupação não é as pessoas, e sim o bem-estar dela, enquanto criança, né? Eu não tenho preocupação com o que o fulano vai achar, com o que a diretora da escola vai achar, com o que o pai do amiguinho vai achar. Não, eu tenho uma preocupação com ela, porque ela ainda está em formação, sabe? Ela não tem essa base, então eu dou a base para ela. Mas eu sempre procuro dialogar e sentar com a pessoa quando dá. Geralmente eu estou tendo mais um pouquinho de preguiça de estar explicando, porque todo mundo tem um acesso à informação, tem acesso à leitura, né? Tem live o tempo inteiro, tem links para acessar, tem livros para ler. Então, a pessoa não procurar evoluir, eu não posso estar o tempo inteiro ensinando. Não posso estar o tempo inteiro falando, não, olha, não é desse jeito que questiona, olha, não é desse jeito que fala. Olha, isso daí está me atravessando. Então, eu procuro sempre preservar ela. E ela, geralmente, ela tem uma didática muito boa, porque ela, quando é alguma coisa que ela não gosta, ela simplesmente sai assim, pulando, saltando e brincando, fazendo outra coisa, tipo, tô nem aí. Então, ela mesmo já reage dessa forma. E é uma das formas também que eu tenho aprendido com ela, de que eu não vou ficar explicando o tempo inteiro, justificando, pontuando uma coisa, sabe? É isso. Ai, muito legal. A gente recebeu uma pergunta aqui que ela é um pouco mais direcionada para a Raíza, que é voltada para a questão da compreensão do preterimento, né, da solidão da mulher preta. Como esses debates dentro desse atravessamento que é o gestar, a maternidade, né, tá dentro desse lugar de cuidadora, né, mas ainda assim, né, ser uma mulher bissexual, como é essa relação? Se puder falar um pouquinho sobre essa questão, né, de reconhecer as questões compreender as questões, né, da solidão da mulher preta, do preterimento e, e, e esses atravessamentos junto com o gestar e a maternidade. Olha, no início, assim, de quando eu descobri a gravidez, né? E aí eu sempre me isolo para pensar, para rever alguns pontos. E nesse momento eu não queria me isolar, né? 19 anos, foi um susto. E aí eu queria muito com que tivesse pessoas do meu lado e tal. E explicar para a mamãe que eu estava grávida, que eu não estava mais com o pai dela, né? E que eu gostava muito de uma pessoa, né? Como era isso? Então, eu, de alguma forma, me isolei bastante. Fiquei por volta de 2 anos, bem isolada. Passei a gravidez isolada, até ela completar 1 ano e pouco. Por volta de quase 2 anos, eu voltei
e comecei a participar de rodas, de amigos e frequentar alguns tipos de evento. Mas isso me doeu muito, porque tem um peso, a sociedade coloca um peso, assim, ser mãe não é o fim do mundo, como a gente fala, sabe? Não é, a maternidade, ela não é um peso, ela também não é fácil, mas ela não é um peso, da forma que é colocada. Agora tu vai ser mãe, tu não pode fazer isso, tu é mãe, tu não pode mais vestir tal roupa, tu é mãe, tu não pode frequentar evento, tu é mãe, tu tem que fazer tudo certo. Então, esse peso, até hoje, chega até mim, de algumas pessoas. Tu é mãe, tu não pode ficar assumindo relacionamento assim, tu não pode entrar no relacionamento e sair. Tu é mãe, tu não pode ficar postando tal coisa, sabe? Esse peso é muito grande. Então gera a solidão, sim, da gente realmente se afastar, da gente ficar mais reclusa para não sofrer. Só que aí até que ponto vai isso, né, para a saúde mental? Até que ponto? Porque muitas das vezes a gente quer desabafar, quer falar que está doendo, que está pesado, a gente só quer que alguém escute. Não é que vá resolver todas as nossas questões, mas é só ouvir, só um abraço, só um acolhimento. E às vezes a gente não tem isso, sabe? Às vezes a gente tem que se reinventar, a maior parte das vezes eu tive que me reinventar, me reerguer, limpar as lágrimas e falar, é isso, sabe? Eu vou ter que ir, eu vou ter que ir do jeito que eu posso. Então, eu sempre tive, até mesmo pela mamãe, ela falou, porque eu fui mãe desse jeito. Tá, tudo bem, a senhora foi mãe dessa forma, mas eu vou ser mãe de outra forma. Eu vou olhar para minha filha de outro jeito, eu vou dar educação para ela da forma que eu acho, sabe? Eu vou sentar com ela, eu vou questionar, eu vou colocar ela para a gente trocar esse diálogo, porque eu não tive muito esse diálogo lá atrás, sabe? E tudo isso me marcou. E eu não quero que ela sofra essas coisas. É isso? Maria, Oi. antes de eu falar, eu queria fazer um comentário da fala da Raíza. Eu acho que existe uma romantização muito grande, né, do cuidar, do ser mãe. Eu lembro que eu tava lendo um livro da Zanello sobre o dispositivo materno, né? E fala dessa construção de como o ser mulher estava muito ligado ao âmbito privado, né? A casa, ao cuidar, ao gestar. E quando a Laura também falou sobre não performar essa feminilidade, eu imagino o quanto ela bateu de frente, né, com esse padrão de que essa mulher ela deve performar essa feminilidade, ela deve estar ali para o cuidado, né, ela deve, enfim, todo assim, meu Deus, maternidade é totalmente incrível. Eu sei que eu não sou mãe, mas de todos os relatos que eu já ouvi de muitas mães, né, que passam por muitas coisas na questão do amamentar, né, do cuidar, às vezes, de não ter um parceiro ou uma parceira que esteja ali para compartilhar esse momento e acaba sendo, às vezes, um pouco solitário. Né? Não sei se as meninas querem comentar também, a Laura e a Raíza, sobre o que eu estou falando, mas é algo que eu vejo muito real de uma amiga minha que comentou sobre essa pressão, sabe? Sobre dar o melhor, de ser a melhor mãe, de romantizar essa questão da alimentação, que ela não estava conseguindo produzir leite, né? Mas ela tem que dar leite, você tem que dar leite, né? Você tem que dar leite, você é a mãe. E aí, essa pressão toda de como afeta esse psicológico dessas mulheres, né? Dessas cuidadoras. Oi, Aline. Obrigada, tá? Por pontuar algumas coisas. Assim, a romantização, ela é muito grande. Porque o que que acontece? Chega para mim e falam assim, olha, tu é mãe, tu tem que educar ela desse jeito. E o comparativo, porque a mãe do fulano já colocou o filho dele para fazer isso e aquilo, tal curso e tal.
E aí eu sempre pergunto para ela, tu quer fazer tal curso? Tu queres fazer tal esporte? Ah, não, eu não quero, eu quero fazer aula de reforço, então eu vou colocar ela em algo que ela queira. E aí, por não seguir esses padrões que é colocado, que eu venho rompendo esses padrões, gera uma certa coisa, mas tu não é boa mãe. E aí eu comecei, tem uns 2 anos, eu comecei a me questionar, será que eu estou sendo boa mãe? Será que eu vou ser boa mãe? Será que eu estou dando referências boas para ela? E aí eu depois fiquei pensando, não, eu não posso vestir esse papel que a sociedade quer, sabe? De eu tenho que ser a mãe que está aparecendo no comercial de televisão, eu tenho que ser a mãe da novela, eu tenho que mostrar para ela que eu sou a melhor do que todas as outras mães. Não, eu apenas tenho que ser mãe. Eu apenas tenho que estar ali do lado dela, sabe? E tá acompanhando toda a evolução dela, todo o crescimento. E uma das coisas que me cobravam muito, tu é mãe, tu não pode trabalhar muito, tu é mãe, tu não pode ficar muito tempo fora, tu tem que estar ali do lado o tempo inteiro. Então eu sempre converso com ela, falo, olha filha, a mãe vai sair para trabalhar agora, porque eu preciso, tá? Então ela entende super bem, ela fica muito bem. Então, isso foi me auxiliando muito a não ficar me cobrando e nem ficar me comparando. É isso. Não sei se a Laura quer comentar alguma coisa, senão a gente pode continuar as perguntas, Fernanda. Peraí, eu vou comentar assim. Eu acho que existe, eu lembro muito, quando a Raíssa estava falando, eu fiquei pensando assim, a sua filha é sua filha, você é a mãe dela, a gente não pode levar isso para uma máxima, né, de que você sabe o que é melhor para ela, mas você sabe o que é melhor para ela, porque você é quem a conhece desde sempre. E eu lembro quando minha filha nasceu, até um pouco antes, minha mãe vinha com vários questionamentos sobre criação, assim, ela faz até hoje, ela ainda faz alguns. Mas eu fui contra muitos métodos de criação dela. E ela sempre, mas isso, nunca vi desse jeito, nunca vi as coisas serem feitas assim. Sempre questionava, sempre questionava. E eu falava, mãe, calma, você vai ver, esses frutos serão colhidos mais pra frente. Eu lembro de ter feito o método BLW para minha filha comer, que ela comia com as mãozinhas, coisas assim. E hoje ela tem uma relação boa com a comida, enfim. Então, eu lembro da minha mãe me questionar muitas coisas e hoje ela admitir que muitas das coisas que eu escolhi fazem muito sentido e ela consegue ver na minha filha o reflexo disso, né, das minhas escolhas. Então, eu acho que nós como mães, a gente tem que ser muito forte, é muito difícil, né, manter convictas nossas escolhas, mas a gente precisa ser convicto porque são nossos filhos, né, é a gente que conhece eles desde sempre, é a gente que está ali no dia a dia, é o que eu tento ser, e a Raíza parece ser também, e é o caminho certo. Pode falar, Aline. Eu acho que eu não levantei a mão, não. A gente pode continuar com as perguntas. Eu estava vendo aqui que tinha uma pergunta muito legal aqui no chat, que ela é voltada para a Raíza, mas eu vou puxar também para a Laura depois, porque eu acho ela muito interessante. Justamente fazendo essa comparação, foi a Amanda que colocou, né? Fazendo essa comparação entre as vivências da Raíza e da Laura, né? Quanto à LGBTfobia, maternidade, a diferença entre corregionalidade, né, e sexualidade. A partir dessa comparação de perceber, né, essas diferenciações, não necessariamente comparações, acredito, mas saber a respeito do contexto, né, da bifobia na maternidade da Raíza, mas eu acho que também a gente pode seguir posteriormente para essa questão da ausência masculina e quanto isso é cobrado também, né? Quer dizer, dentro a gente tem na sociedade um estereótipo forte de família, né? Um estereótipo forte do que é uma mãe, que a Aline trouxe também a partir dos estudos da Zanello sobre o dispositivo materno, mas a gente também sabe a contextualização desse homem nessa família, né? Então, assim, primeiramente para a Raíza, né, a pergunta da Amanda, como é o reconhecimento da bifobia dentro desse contexto da maternidade
mas também prosseguindo, né? Porque eu acredito que essa pergunta ela envolva também essa questão não só da bifobia, dessa questão da confusão, de ser confuso, de ser indeciso, mas também para essa possível, entre aspas, né, falta de um homem nessa relação. A bifobia eu tive dentro da minha convivência de pessoas que são, né, de movimentos que levantam bandeiras, e aí eu ouvi várias frases do tipo: ah, mas tu nunca mostrou que tu era bi. Ah, mas tu nunca apareceu com tal pessoa, tu nunca mostrou tua vida. E aí até mesmo eu fui questionada pela minha irmã. Ah, tu não tá só confusa, não. Ah, depois isso passa e tal. E aí isso não me deixou ficar mal, mas eu ficava questionando, poxa, por quê, né? Tá tudo bem ser lésbica, né? Tá tudo bem ser homossexual, mas quando é bi é confuso, é perdido, é só uma fase, é um tempo. E aí me cobrava assim, ah, já que tu é bi, então por que tu também não fica com fulano? Ah, se tu é bi, por que tu não volta com o pai? Ah, eu não te vejo mais ficar com homem, eu só te vejo ficar com mulher, então tu não é bi, tu é lésbica. E aí veio vários questionamentos, então eu comecei a realmente falar, não, ei, calma, tu não pode ficar questionando o tempo inteiro o que eu sou, como eu sou e o que reflete, sabe? Isso vem de mim, não tem a ver com você, sabe? Fazer certos questionamentos, certas perguntas, não é mais cabível. Eu não estou confusa, não é só uma fase, não é só um momento, tá? E eu não preciso provar. É a mesma coisa da maternidade, eu não preciso provar que eu sou boa mãe. Eu apenas sou. A partir do momento que você não só gesta, faz uma gestação toda, ou quando você adota, ou quando você decide falar, não, eu vou ser mãe. Então, você não tem mais esses questionamentos de, ah, mas porque tu é mãe, tu tem que agir dessa forma. Não, eu sou mãe, independente de qualquer coisa, de qualquer situação. E sempre tinha os comparativos, né? Ah, porque tá faltando alguém aqui, tá faltando, sabe? Uma vez eu fiz um aniversário e aí todo mundo ficou assustado, porque eu convidei, o pai dela estava em Belém, né? E aí ele participou do aniversário dela. E aí a namorada dele foi também, então, para mim, super bem resolvido, muito tranquilo. E ela ali, feliz, brincando, saltitando, ia falava com ele, voltava, falava comigo, e conversava com todos os amigos, brincava. E aí as pessoas me questionando, ah, como é que ele tá vendo isso? Ah, isso daí não confundiu a cabeça dela? E ela me demonstrou uma naturalidade no evento inteiro. Ela super ali tranquila, brincando, aproveitando cada momento, sem ligar para opinião alguma. E foi então que eu falei, não, a partir de agora eu vou ser o que eu posso. Eu não vou me cobrar para ser a excelente, para ser a melhor. Eu não vou me cobrar para ser bi ou para ser lésbica, tá? Eu vou agir da forma que eu quero, da forma que eu penso. É isso. Passando para Laura. Então, de acordo com o que a Maria falou, de falar dessa busca pelo papel do pai, né, ali, por esse homem que está faltando. Existe esse questionamento, não é tão frequente, eu acho que justamente por terem dois papéis preenchidos ali, né? Então as pessoas não buscam tanto, mas é aquilo. Já tentaram me colocar nesse papel por eu não performar a feminilidade, então, visto que não sou uma pessoa que parece, né, fisicamente uma mulher, então você é o pai. Não, eu sou a mãe porque eu sou uma mulher. Isso é o que eu sempre falo, eu sou a mãe dela,
sou uma mulher, não importa, eu sou uma mulher lésbica. Eu lembro que assim que aconteceu o divórcio, assim que eu e a Camila nos divorciamos, meu pai me fez uma pergunta. Ele perguntou para mim assim: você vai pagar a pensão para ela? Aí eu falei, eu fiquei até assim com a pergunta, porque não esperava vindo dele. Falei, por que eu pagaria a pensão? A gente divide a guarda dela igualmente. Ele, aí ele não soube muito como me responder. Mas eu acredito que até meu pai, mesmo estando uma pessoa ali presente, que sabe da vivência toda, do jeito dele, ainda teve essa dúvida, né? De quem é essa pessoa dentro dessa relação que cumpre esse papel de pai. E ele me colocou nesse lugar por provavelmente eu não ser a mãe que gestou. Eu falei que não, só se ela não pagasse também. Aí todo mundo pagava uma para outra, é melhor não pagar ninguém, né? Então aí ele ficou meio sem jeito, assim, percebeu que não tinha muito sentido essa pergunta. Dentro do contexto, eu acho que sim. Não tem a ver com ser uma mulher ou um homem, um pai ou uma mãe. Talvez se a gente dividisse a guarda de forma que ela ficasse mais ou eu ficasse mais, a outra parte podia sim pagar a pensão, mas nós temos a divisão de guarda igual. Nem entramos na justiça para falar sobre isso, mas foi um acordo que fizemos entre nós. Que mais? As pessoas têm o hábito de se referir ao doador como pai, né? Então a gente sempre tenta corrigir. Mas e o pai dela? Como é que vocês escolheram o pai? A gente fala, não, ela não tem pai, em nenhum momento ela teve pai. Ela teve um doador anônimo, que inclusive o doador dela veio de fora do país, veio não, né? Só o sêmen dele veio. E a gente escolheu esse doador e ela sabe que existe essa pessoa que teve esse papel na vida dela antes dela nascer ali, né? Para ela ser feita. Não, é uma pessoa que tem um papel na vida dela hoje, até porque a gente nem sabe quem é essa pessoa. Mas as pessoas tentam nomear mesmo, assim. Existe um pai, não importa se ele foi um cara que doou um esperma que estava congelado desde 2011, não importa. Esse cara é o pai dela, né? Não, não é. Eu acho que ser pai ou ser mãe é muito mais sobre a vivência, sobre o dia a dia, e a Lavínia não tem, ela tem duas mães. E é isso. Nossa, eu achei muito interessante essa questão da pensão. Não tinha passado isso na minha cabeça antes, mas eu acredito que quando tu começou a falar, parece que eu entendi assim a linha de pensamento, assim, de pensão, pagar pensão, muito, muito interessante. Não tinha realmente. Eu acho que é o tipo de coisa que meu pai falaria para mim. Foi por isso que eu achei tão interessante, assim, que realmente a Aline queria propor mais uma perguntinha para as duas, né? Uma pergunta muito interessante. Cadê a Aline? Eu só queria pontuar na fala da Laura sobre essa ressignificação desses lugares, né? Eu acho muito, muito, muito interessante. A pergunta que eu queria fazer para as duas é sobre a questão da violência obstétrica, né? Pontuando para a Raíssa, enquanto mulher preta, a gente tem uma questão histórica de achar que a mulher preta é a mulher forte e tudo mais. A gente sabe que dentro do hospital há pessoas que não compreendem esse processo, né? E acaba julgando isso de como uma mulher preta forte. E como foi para ti assim, Raíssa? Se foi de boa, esse acolhimento dessa equipe multiprofissional e tal, ou se teve algum atravessamento, porque tem toda essa questão, né, da mulher preta forte, do parto e tudo mais. E na questão, jogando para Laura agora, em relação à figura do pai, né, porque quando entra no trabalho de parto, né, sempre chama a presença do pai. Cadê o pai? Quem é o pai da criança? Quem vai entrar na sala? Quem vai entrar na sala com... Quem vai ser o acompanhante, né? Sempre tem essa questão da figura paterna. E como foi para ti, Laura, esse encontro, essa vivência, né? Se teve isso, ou foi muito tranquilo? Aí eu queria saber das duas, assim, esses pontos. Olha, foi. Eu sofri de. Eu tive o primeiro sinal por volta de meia-noite. E aí eu tive um pouquinho, eu falei, não, a dor ainda não tá alta, eu vou dar para esperar mais um pouquinho. E nisso eu fui. A bolsa rompeu, eu fui para o hospital. Cheguei lá por volta de 6 horas. Só que aí os médicos falavam, a dor tem que aumentar, a dor não aumenta.
E eu sofrendo muito. E aí eles falavam assim, não, espera mais um pouco. Ah, tu vai conseguir, calma. E aí eu lembro da médica entrando e falando assim, irmão, e tá tudo bem? Eu falei, não, não tá tudo bem. Eu tô desde meia-noite, a dor não aumenta, não tem o nível maior nem o nível médio. Ela continua do mesmo parâmetro de quando eu saí de casa. E aí, por volta de meio-dia, foi que eu fizeram a cesárea, que decidiram fazer a cesárea. E já tendo sofrido desde meia-noite com dor, e eles falando o tempo inteiro, não, tu consegue, espera mais um pouco, calma, vai vir, demora. E aí eu falava, não, não dá mais, eu não tô mais aguentando. Tá doendo, tipo, tá doendo muito, mas não era a dor, não vinha aquela passagem que eles esperavam. E aí até que essa médica apareceu, e aí fez, né, o parto cesáreo. Mas lá dentro mesmo, depois eles falaram: ah, agora tu pode receber acompanhante. Na época, em 2013, ainda não tinha a lei, né, de acompanhante, que pode acompanhar o parto, que pode assistir. Ainda não tinha, foi aprovado, eu acho que em 2014, eu não lembro muito bem. E eu lembro que eu fui sozinha para a sala com várias pessoas, né, lá fazendo, entre a médica, entre o obstetra e a equipe inteira de enfermagem lá. E eu lá sozinha, morrendo de medo, e eles, não, calma, não vai acontecer nada. E como é que calma? Como é que fica tranquila, sabe? Foi um medo, eu acho que não foi tanto. Eu tive um pouco de emoção, mas ao mesmo tempo aquele medo de alguma coisa acontecer, e eu ficava perguntando assim: caramba, eu tô sozinha. E agora? O que vai ser? Então, depois que a Rebeca nasceu, foi que veio a mamãe ficou comigo e acompanhou, então eu já fiquei mais segura. Mas no início foi bem difícil. Olha, na minha experiência, foi. A Camila teve. A gente queria muito um parto natural, a gente tinha uma equipe de parto humanizado, e aí a gente teve esse acompanhamento pela equipe a gestação inteira, então era uma equipe muito pronta para lidar com duas mães. Assim, eles já tinham tido outros casos, enfim, outras pacientes. Durante o parto, mesma coisa, assim, eles sempre tiveram, a gente teve sempre muito apoio. Eu lembro de quando ficamos internadas no hospital, porque a gente teve que induzir o parto dela. Ela teve pressão alta e a gente queria muito o parto natural, então a gente fez a indução do parto. A gente ficou 5 dias internadas lá. Tinha algumas enfermeiras que chegavam e tinha alguns olhares assim, tipo assim, não se referiam a mim como mãe também, só essa daí. Eu já ouvi casos de algumas amigas que chamavam a outra mãe de irmã. Ah, você tá com a sua irmã? Não, ela é minha esposa, é a mãe da filha, da minha filha. Mas no todo, a experiência foi difícil pelo parto em si, por ter sido uma indução, por toda a questão do parto em si, deu tudo certo no fim, ela nasceu do parto normal, como a gente queria, nasceu super bem, como eu contei a história, inclusive ela saiu da Camila direto pro meu colo, eu fui a primeira pessoa que pegou ela, então era uma equipe muito consciente, pensando num parto humanizado, mas também muito consciente, pensando que éramos duas mulheres, eram duas mulheres lésbicas, enfim, tendo uma filha. Então, eu acho que no todo foi tranquilo. Agora, sobre a questão do parto em si, a Camila teve as questões dela, mas nenhuma delas direcionada ao fato dela ser uma mulher lésbica. Só acho que as questões do parto mesmo, que não, de qualquer maneira, nunca é muito fácil, né? A gente agora está indo para a conclusão da nossa roda. Eu queria saber da galera que está aqui acompanhando com a gente se tem mais alguma pergunta antes da gente concluir. A gente tem duas perguntinhas de conclusão, mas se houverem mais perguntinhas, estamos aqui para dar mais perguntinhas também. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aguardane. Não? Então vá. Perguntas finais, perguntas importantíssimas, reflexões para uma vida inteira. Raíza,
O que você diria para uma mulher bissexual que está entrando nesse processo da maternidade, da intenção de ser mãe ou já está grávida, enfim, o que você diria para essa mulher? E Laura, a mesma pergunta, mas claro, para mulheres lésbicas, né? O que você diria? Que dicas você daria? Que palavras encorajadoras? Fazer desse momento um momento de rede de apoio e trocas também, né? Aprendizados sempre. Olha, o que eu diria é muita força. E assim, aproveita cada momento, porque são momentos únicos. E todas as perguntas que você busca tá dentro de você, sabe? Não tá no que o outro vê, na forma de como você é olhado, ou na forma de como você é cobrada dentro da sociedade, sabe? A sociedade, ela coloca certos padrões que você não é obrigado a seguir, sabe? Você vai ser a mãe que você quer, ou você já é a mãe que você quer, que você pode ser, dentro de toda uma questão. Porque além de ser mãe, a gente é mulher, né? A gente tem nossas questões femininas, a gente tem nossas pautas, nossas dores. Então, só aproveita, porque passa muito rápido. É difícil, né, lidar com tudo isso, mas busque sempre pessoas que possam te dar esse conforto dentro de vínculos familiares ou vínculos de amizade. Tem pessoas que vão te dar esse conforto, que vão te abraçar, e siga tudo aquilo que você acredita, sabe? Busque ler, ouvir outras falas, ouvir outras pessoas, sabe? Fazer esse acolhimento e esse entendimento para você, independente de qualquer situação, sabe? O mais difícil é você reconhecer o que você sente, como você quer ver daqui para frente. Eu acho que uma das coisas que eu me espelho muito é em ver um erro na sociedade e pensar e olhar para minha filha e falar: eu não quero que a minha filha cometa esse erro lá na frente. Eu não quero que a minha filha tenha esse olhar ou esse ponto de visão. Eu quero que a minha filha tenha esse aqui, ou que ela tenha o propriamente dela. Uma das coisas que a Rebeca tem muita empatia. E isso me orgulha porque ela não sabe o significado dessa palavra, sabe? Ela não sabe, mas ela tem. Ela não sabe o significado da palavra conforto. Mas ela, quando ela vê alguém chorando, ela vai lá, ela abraça, ela não fala nada. Mas ela abraça, ela traz um copo de água, sabe? Ela passa a mão na costa. Então, ela não sabe o que é isso. Mas ela já pratica. Então, é nessas coisas que me dá orgulho. São nesses momentos, sabe, que eu sinto que eu estou no caminho certo. Então, você só vai saber que está no caminho certo conforme você vai olhando suas vivências. Você vai aprendendo. E hoje eu falo, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que me trazem esse conforto, que eu aprendo muito. Então, isso me ajuda muito. Obrigada por participar. Obrigada, Maria, por me proporcionar esse momento, sabe, de fala, o que foi tão importante, porque é uma pauta necessária. E quantas vezes a gente não é ouvida, sabe? A gente é muito questionada, mas ouvida em nenhum momento, sabe? E isso foi muito prazeroso. Muito obrigada de coração. Beijo. Aline também, obrigada, tá? Toda a equipe. É isso, gente. Gente, o que eu tenho para dizer é, não é um momento fácil pensar em formar uma família, né? Ainda mais tendo uma família com duas mães. Mas acho que para além disso, né? Isso, se né, tudo der certo, é só um momento. Eu acho que é importante a gente saber que a gente pode sim formar uma família, que existem diversos métodos, que as informações existem, que a gente tem que buscar apoio. A gente consegue achar esse apoio, às vezes a gente não tem esse apoio por perto, né? Às vezes muitas mulheres deixam de ter porque tem uma família que tem preconceito, que os amigos não compreendem muito bem, mas se for um desejo muito forte, existe esse apoio, você tem onde buscar. E eu acho que a Raíza falou certo, é isso, né, a gente colhe nos nossos filhos, e eu achei muito fofo ela falando da Rebeca, eu realmente fiquei com vontade dela vir e elas conhecerem, que ela via desse jeitinho mesmo,
ela ajuda, ela tem uma amiguinha que chama Helena, a Helena cai, ela dá a mãozinha para Helena levantar, e é muito gostoso colher isso, né? Colher, querendo ou não, a gente que planta isso. Nossos filhos são o nosso reflexo, de certa forma, né? Então, é muito gostoso ver esse tipo de coisa. E minha mensagem motivacional, pensando é nesse sentido, se a gente quer, se a gente quer, a gente consegue, nós somos mulheres, ser mulher na sociedade já não é fácil, ser uma mulher lésbica menos ainda, LGBT no geral, mas a gente consegue achar apoio sim, e quando a Maria veio falar comigo para fazer essa aula aqui, eu topei na hora, e eu tô sempre topando esse tipo de coisa, porque eu acho que é importante a gente falar, a gente tem que ser, eu me posiciono como uma referência na internet, então eu tô sempre disposta a falar sobre isso, e falar minha vivência. Então, obrigada pelo convite. Se precisar, só chamada. Próximo, eu prometo que eu vou estar um pouco menos tímida. É isso. Gente, eu tô muito, 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 muito feliz, muito grata, de verdade, por vocês dois terem topado o convite. Muito feliz com essa roda, com essas trocas. É realmente um debate muito importante. Eu acho que nesse momento, né, para além de alguém que está atuando junto com a Liga, né, com a LACIS, está atuando na psicologia, eu também sou mulher, eu também sou LGBT, eu também amo outra mulher, eu também quero ser mãe, sabe? E a gente tem que falar sobre isso, né, porque, enfim, a gente sabe que não vai cair do céu, né? Como a Laura mesmo disse, a gente está vivendo num processo aí político, social muito complexo, e é muito importante, né, esses momentos em que a gente pode se fortalecer quanto mulher, quanto grupo, né, quanto movimento LGBT. Enfim, eu estou muito feliz de verdade por essa oportunidade de estar participando aqui dessa aula com vocês. Muito feliz, parabenizar as duas por serem mães incríveis e crianças incríveis, mulheres fortes, enfim, vocês são referências para mim, acredito que para todo mundo que está participando aqui, a partir de agora, conhece também vocês, o trabalho de vocês, a vivência de vocês. E, enfim, é só muita gratidão mesmo, ansiosíssima por essa videochamada da Rebeca com a Lavi, essa amizade virtual. E é isso, gente. Só agradecer muito, deixar aí a fala aberta para quem quiser falar mais alguma coisa. E é isso, seguir esses trabalhos, dessas conversas, essas trocas aqui com a Liga. A gente vai continuar nosso proceder aí das aulas quinzenais, com diversas pautas importantes, assim como essa. Esse vídeo, assim como as outras aulas, vão também para o YouTube. É possível acompanhar pelo YouTube lá da Liga. Inclusive, acredito que o Rodrigo mandou o link aqui também na conversa aqui do chat. E é isso, gente. Só agradecer mesmo e continuar esse trabalho lindo aí que a gente está fazendo por nós e pelos que estão vindo, né? Pelas meninas pequenas. É isso, gente. Muito obrigada mesmo. Eu também queria agradecer a disponibilidade da Laura, da Raíza. Muito obrigada pela fala de vocês. Eu acho muito necessário, muito importante, e que a gente possa divulgar isso para o máximo de pessoas possíveis, porque eu acho que vocês precisam ser ouvidas, né? E essas coisas precisam ser pontuadas para quebrar muito esses padrões, essas imposições que a gente tem hoje em dia, né? E eu sou muito grata por ouvi-las. Muito obrigada, de verdade, assim, sabe? Se eu pudesse abraçar vocês, eu abraçaria, mas recebam esse carinho, esse afeto de longe, né? E gratidão por ter aceitado e que a gente possa fazer outras parcerias, né, ao longo dessa vida para falar sobre, para discutir sobre. Eu acho muito importante. Valeu, gente. De verdade, a todos que estão aqui também. Muitos abraços virtuais em vocês. Vocês aqueceram meu coraçãozinho essa tarde. Estou muito feliz, de verdade. Todas em Belém. Acabou a pandemia, todas no bloco do Rebuceteio, junto com a Rebeca. Maravilhosa, gente. É isso então, gente. Eu acho que o Rodrigo vai encerrar a gravação, não sei se ele vai falar ainda. Eu vou encerrar agora. Vou encerrar agora. Só um minuto.